criativo agora, com a nossa possibilidade fantástica de conhecer um pouquinho um mundo que você vai adorar. E para isso nós trazemos aqui Francisco Zorzetti. Muito obrigada por ter vindo. Um prazer tê-lo aqui com a gente no Poder Criativo, viu, Zorzetti? Obrigado a você pelo convite. Tá bom. Vocês sabem que o Zorzetti, ele é artista plástico, mas não é assim artista plástico, ele é artista plástico, empresário de um ramo muito específico, ele é restaurador. Nós vamos entender um monte de coisas que a gente não conhece, mas agora, no comecinho, eu quero conhecer um pouquinho, ter uma ideia do que seria o Chiquinho. Será que foi Chiquinho? Onde nasceu? Quem foi você na entrada da vida, Zorzetti? Foi Francisquinho, a minha avó me chamava de Francisquinho. Francisquinho vem almoçar, Francisquinho vem jantar. Acho que eu sempre fui moleque de rua. Essa questão urbana hoje que a gente tanto lida, tanto trabalha, acho que já vem desde aquela época que você, moleque, vivia na rua. É mesmo? Eu sou neto de lituanos, eu nasci em São Paulo, e final da década de 50, nasci em 57. O bairro chama Vila Zelina. Vila Zelina é um lugar onde tinha lituanos, poloneses. Então foi um pouco aquele período após Segunda Guerra, então os meus avós e bisavós se instalaram nesse bairro. E a partir daí, eu vivi entre a vila, depois eu vivi na Moca, e depois da Moca aí a gente acabei bem na cidade, numa vida mais jovem, adulto, então São Paulo já faz parte da história. Sim, Zorzetti, pode ser Zorzetti? Posso? Pode. Então, me fala uma coisa, o Francisquinho, ele veio então, tinha uma pegada ali de família, tinha avó, tinha outras pessoas, tinha um cuidado ali, você tinha essa proximidade com o pai, com a mãe, tinha irmãos, como é que era ali aquele lugar? Tenho 2 irmãs, sou mais velho, a irmã do meio é só 2 anos de diferença, a outra é 10 anos de diferença, então teve uma que veio muito depois. Mas acabou acontecendo depois de um tempo, a que veio muito depois, 10 anos depois, é que eu fiquei mais perto. Inclusive por uma coisa de música, de show, eu acabei saindo muito mais com a minha irmã nova do que com a minha irmã mais perto de mim, é verdade. E essa questão familiar, assim, às vezes eu fico me perguntando como é que eu caí na área de cultura, como é que eu entrei por esse caminho da vida, né? Bom, em casa, o meu pai era um cara que tinha um grupo de música sertaneja, meu pai tinha um programa de rádio. Mas o seu pai, então, era brasileiro? Não, meu pai era brasileiro, minha avó que era lituana, minha avó que veio de fora, meus pais esse pai é filho dessa avó lituana? A minha mãe é de Lituânia. Bom, o Zorzetti português, austríaco, alemão e lituano. Olha que coisa interessante, né? Porque eu estava brincando aí com o Mário Fabre, que esteve aqui há outras semanas, e é muito lindo, porque todo mundo ganha uma vitrolinha ou uma guitarrinha, coisas de feira, se não tiver dinheiro, todo mundo ganha. Mas algumas pessoas se atraem por aquilo de uma forma diferente e outras não. Então eu queria perguntar, assim, se você olhar para aquela sua fase de infância, o que você vê ali que você percebe que já te chamou para artes plásticas? Teve alguma coisa que você falou, puxa, eu gostava muito de mexer com isso, de fazer isso, ou enfim, olhando para aquela infância, você via alguma coisa? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não tinha muito pelo lado, o lado arte, ele existia pelo lado da música, pelo lado criativo, tá. Então, nesse sentido sim. Por outro lado, existia uma coisa com o meu pai, além dessa coisa da música, o artista, isso aí não dá dinheiro, hoje não dava dinheiro lá atrás, não deu dinheiro nunca, ele era zelador de um prédio, por exemplo. Então, a zeladoria de um prédio, o trabalho que ele fazia de zelador de um prédio, de uma certa forma, o que eu faço hoje, dentro da área de preservação, de conservação de patrimônio histórico, é a mesma coisa. Então a zeladoria, o cuidar do edifício, ele fazia de edifício comum, de edifícios, e eu hoje faço de edifícios de interesse histórico. Então tem um lado que traz uma coisa de conservação de granito, de pintura, de encanador, de eletricista, esse lado da construção que você tem que cuidar, como você cuida da sua casa, que ele cuidava de um edifício, hoje eu tenho isso na área de patrimônio histórico. Que bonitinho, né? O que você diria então, assim, você está me dizendo que você traz essa coisa do zelar, né, que vem do seu pai, bonito isso, né, de zelar o patrimônio. Da sua mãe, se você lembrar da sua mãe com os olhos de menininho, o que será que você trouxe
delas, Rosete? O que será que era a Eu acho qualidade? até que o zelar é muito mais feminino, sabe? Essa coisa de cuidar de casa, de cuidar, de administrar, tal, é uma coisa da mãe. Então eu acho que nesse caso até junta as duas coisas, porque a minha mãe nunca foi muito de fazer comida, até hoje ela não é assim, ela não tem muito essa predisposição, essa vontade de inventividade que é a comida, essa criação que é fazer comida, ela não tem muito no dia a dia dela, mas eu acho que tem um pouco com essa questão de trazer também essa coisa do cuidar, de cuidar da casa, de cuidar do ambiente. Acho que talvez veio lá. Você não tinha a menor escapatória, né? Você tinha que cuidar da Começa a perceber zelar, né? começa a perceber que vem daí. Eu fico querendo entender e talvez você na conversa a gente vai chegando a essa conclusão. Que bonitinho. E aí você foi estudar o quê? Esse menino da Zelina que foi pra Moca. Aí como é que foi esse começo de Aí carreira? continua, porque os meus primeiros trabalhos tinham a ver com a área de design gráfico. Isso quando eu era office boy, coisa desse tipo, tá? Ajudante de escritórios. Era a área de uma empresa que trabalhava com artes gráficas, com gráfica. Depois eu fui fazer aí indo para o caminho da escola de arquitetura. Eu já fui, antes até de escolher a arquitetura, eu já estava trabalhando no escritório de engenharia, com engenheiro, já lidava com plantas, com cotação de material. É uma continuidade. Que coisa, né? Entende? Então, aí eu estou dentro do escritório de engenharia, trabalhando na área de compra de material, cimento, pedra, torneira, que o engenheiro me pedia para cotar, e ao mesmo tempo falei, bom, vou estudar arquitetura. Não, eu se estivesse no seu lugar ia estudar arquitetura. Aí fui estudar arquitetura, exatamente. A vida foi te levando, né? Foi moldando. Então a formação, eu diria assim, do processo formativo, ele tem um processo formativo acadêmico, né, que é a escola, a universidade, e ele tem um processo formativo que é natural, que vem dos seus pais, que vem dos seus amigos, que vem das influências da música, da literatura. Né? Não é assim? Eu acho que a gente vai misturando tudo. Rosete, nós vamos neste momento, assim, fazer uma parada para pensar sobre o nosso ponto alto e ponto baixo. Nós vamos agora descobrir qual foi o momento mais delicado, mais difícil, o momento que os Rosete teve que respirar. Qual foi o ponto baixo da sua vida? Qual foi o momento mais difícil que você passou, Rosete? Eu poderia dizer dois momentos que me vêm na cabeça agora. Um primeiro momento foi o primeiro momento do Brasil, da economia do Brasil, já como empresa, como empresário, as dificuldades de inflação alta, a gente vai para o banco, pede dinheiro emprestado, o banco vai, cobre fluxo de caixa, Isso foi um momento muito difícil na minha vida como empresa, para você estruturar uma empresa. Então, assim, o gerente do banco era um cara que eu estava falando com ele sempre, porque era um tal de pega dinheiro, paga as contas, não entra, aquelas coisas todas que foi um momento que o Brasil viveu. Eu acho que isso, anos 80, 90, aquelas coisas todas. E do ponto de vista pessoal, foi quando eu sou separado, a mãe da minha filha estava com a minha filha, e a minha filha, quando tinha 13 para 14 anos, num acordo de família, a mãe dela, a minha filha veio morar comigo. Então, assim, quando ela tinha 13 anos, eu virei pai e mãe de uma menina desde os 13 para hoje. Então, durante muito tempo na minha vida, esse foi um momento muito simbólico, que foi, eu morava na minha casa, sozinho, pequenininho, tudo, né? De repente caiu uma moça de 13 anos, fazendo parte da minha família, do meu... Não foi nada fácil. Eu era pai, lógico, mas uma coisa é você ser pai e não estar cotidianamente vivendo com uma menina. E a partir daí eu comecei a viver com uma menina, e hoje já é uma mulher, mas também foi um momento muito forte e simbólico na minha vida. Fantástico, Que isso deu, muda tudo. Muda né? tudo. E na verdade também a paternidade, né? O ter um filho também muda muito a relação que você tem com o mundo, a das responsabilidades, não sei o quê. Então, lá atrás você podia sempre estar louco, era muito mais solto. Tudo mudou, né? Mudou tudo. Era um pouco mais pé no chão, responsabilidade, filho para criar, comidinha, aquelas coisas todas, escola, educação, né? Então, isso tudo dá uma mudança no homem, né? Nesse sentido. Muito grande, né? Uma garota, uma menina, uma garota já virando adolescente, Que é o pior fase. 13 anos, não? E hoje vocês ainda vivem juntos? Como é que é? Hoje a gente vive junto, ela está perto de mim, já tem a casinha dela, o apartamento dela, a gente mora quase na mesma quadra, a gente está sempre se cuidando, Mas, com Rosete, bombeiros. qual que foi o ponto alto da sua história, da sua vida? Como é que você escolhe assim, não, isso aqui...
Eu acho que o ponto alto para mim está sempre para acontecer. Eu acho que nunca aconteceu, entendeu? Eu acho que assim, essa coisa da criação, essa coisa de você ser propositivo, de você ser sonhador, no fundo é isso, sabe? Eu acho que assim, é muito importante, eu falo isso quando eu tenho oportunidade, assim, por mim é o seguinte, vai atrás do seu sonho, entendeu? Vai atrás do que você tem tesão para fazer, porque se você não for atrás disso, não vai dar certo, entendeu? Pode ser proteger gafanhoto azul, sabe? Não importa qual é a pegada do cara, mas se ele for atrás disso, eu acho que isso é a única certeza que eu tenho. Então seu ponto alto está por vir. Está por vir, Que então é o futuro. beleza! Me fala uma coisa então, como é que a gente chega no restaurador? Quem era esse artista plástico? Você foi para engenharia, para arquitetura, aí foi estudar arquitetura. Como é que me dá uma ideia de como é que você pegou firme nisso? Na arquitetura, no fundo, eu não sou um arquiteto no sentido formal, certo? Assim, eu no meio da escola de arquitetura eu abandonei, no sentido de você conviver com a arte, com a arquitetura, com a cultura. Então a gente começou a editar jornalzinho, revista, um mundo naquela época a gente chamava de arte independente, de produções independentes. Você é um ativista, né? De uma certa forma. Apaixonado, você fala apaixonado. Tá, mas eu tô contando isso aqui, eu vou contar uma história, não contando. Maravilhoso. Entendeu? Aí, nessa hora, eu comecei a mexer um pouco com as artes, né? Dentro da escola de arquitetura, e aí a gente começou a fazer um grupo de pessoas para fazer revista, outro grupo para fazer arte e tal. Isso foi envolvendo, inclusive eu percebo, me contam hoje, que o que a gente fez há 30 anos atrás, hoje se retoma, que é uma questão de coletivos. Hoje a arte, ela tem discutido, ela tem sido criada, sendo trabalhada de forma coletivamente. E a gente fez isso há 30 anos atrás. Então hoje as pessoas até estão nos procurando para fazer entrevista, para a gente contar como é que era assinar uma obra há 30 anos atrás coletivamente. Porque nas artes plásticas, diferente do teatro, diferente do cinema, que já são artes coletivas, as artes plásticas sempre foi indivíduo. E eu tenho obras, nós temos obras assinadas com 3 nomes, com 2 nomes, assinada uma gravura assinada por 2 artistas. Há 30 anos atrás. Maravilhoso. Então essas coisas, é engraçado porque você faz aquilo de uma forma jovem, espontânea, sem tanto conceito, e hoje você pega 30, 35 anos depois, as pessoas estão falando da coisa tão importante que você fez. Definitivamente vanguardista, estava à frente do tempo muito. E pagando o preço, porque também vanguarda sempre paga um preço desgraçado. Quem abre, paga. Quem põe a cabeça para fora, primeiro toma. E até tem umas teses que as pessoas discutem, porque eu peguei exatamente quando a ditadura acabou, então eu estava exatamente querendo existir como indivíduo, como artista, como homem, num período pós-ditadura. Então, por exemplo, eu me lembro de uma obra de arte que eu criei, que era retalhar a bandeira brasileira. Coisa que os americanos já fizeram desde a década de 60, 50, com a pop art, mas foi a primeira vez que aí isso virou um outdoor. Então isso a gente tinha essa liberdade. Você entendeu? viveu, não, Zezete? Estou vivendo. Está vivendo, estou olhando para trás. Mas É não é muito bom. legal. Fala para mim uma coisa, como é que você começou colocando as suas obras na rua? Como é que foi esse momento? Eu acho que inclusive você ofereceu isso? eu acho que era assim, talvez fosse a questão de ir para o espaço público, também fazia parte do movimento na época, que era para abrir espaços de galerias. Então outros artistas também questionavam isso, que era a questão da arte no espaço público, a arte na rua, a arte de uma forma de fruição maior. Porque na galeria, no museu, eu fiz exposição em galeria, fiz exposição em museus, lógico, para um público, entre aspas, mais cabeça, um pessoal que pensa o circuito, as artes plásticas, que pensa a arquitetura, que pensa a escultura. Mas quando você faz uma obra que vai para o espaço público, que vai para uma praça, todos vêm. Que época foi essa que você colocou uma... 82. 82? O início da Onde foi década essa de... escultura? Foi uma obra que a gente fez coletivamente, o grupo chamava Manga Rosa, em homenagem ao Flávio de Carvalho, que é um artista reconhecidamente brasileiro, importantíssimo, que tinha falecido há uns anos atrás. Então foi a primeira escultura, o primeiro monumento, em homenagem ao Flávio de Carvalho, que a gente fez na Praça Dom José Gaspar, do lado da Biblioteca Mário de Andrade. Quando a gente fez essa obra, eu olhei outras esculturas na praça. E aí o meu pensamento foi, que obras são essas? Que artistas são esses? E eu estou sendo sincero, eu não sabia. E aí comecei a me envolver cada vez mais com a questão da escultura e o espaço público. E aí que eu acho que começou eu chamo de bichinho da preservação.
além de ter aquela coisa do meu pai, que era um cara que zelava pelo patrimônio, aí eu comecei a perceber que existia um acervo de arte no espaço público que estava abandonado e eu queria saber primeiro o que era. Vocês sabem, assim, que dessa história que o Georgette está contando, daí este homem, com essa ideia, com essa estrutura e com essa paixão, construiu a ideia e fez um inventário, inventariou todas as obras que existem em praça pública hoje, não é isso, Georgette? Sem dúvida, participei de um grupo que inventariou todas essas esculturas e eu continuo inventariando e propondo inventariar as esculturas que existem em outras cidades e as esculturas que existem no Brasil. Um dos meus projetos que está no ar hoje exatamente é o Banco de Dados da Escultura Brasileira, que é um site MUBI virtual, participativo, colaborativo, você que vai para uma cidade do interior, você posta, você fotografa, você vê, quer dizer, é um inventário realizado pela sociedade, quer dizer, ele não tem a cientificidade que tem, mas isso é num segundo momento. No segundo momento a gente põe quem é o João, que é o autor da escultura, a gente vai lá e pesquisa o João, autor da escultura. Mas essa questão de todos, então fotógrafo, historiador, jornalista, todo mundo participa do site. Eu acho que hoje a gente já tem quase 2.000 obras catalogadas no site. É maravilhoso isso, porque é uma pessoa que vai sendo só o que ela é, que não é só, mas sendo o que ela é, daqui a pouco isso começa a tomar uma forma, né? E desse inventário, você está me dizendo que isso andou mais ainda, e aí você hoje oferece até restauros para tudo isso? No mesmo processo de você, que eu fui querer descobrir o que são esses monumentos, eu entendi que existe a história, que existe esse patrimônio cultural. E aí sim eu entrei de cabeça no patrimônio cultural. Então numa hora dessa eu acho que eu saí um pouco da criação no sentido artes plásticas e fazer uma escultura nova, de fazer uma obra, e sim encontrar criativamente formas, e isso eu faço até hoje, encontrar criativamente formas de conservar, valorizar e divulgar esse acervo, não só escultórico, tridimensional, e aí eu já fui para o arquitetônico, já fui para a cidade, urbanística, não sei o quê. Então, me conta uma coisa, você mexeu já, você cuidou de prédios assim muito especiais, que tem uma história com essa sua investida? A gente, na Companhia de Restauro, que é a empresa que a gente montou, ela é focada na preservação, na conservação, restauração de edifícios tombados. Então, todo edifício tombado, não fui eu que tombei, existe um grupo, certo, dentro dos órgãos de patrimônio municipal, federal, estadual, que estuda e diz, esse prédio é importante para a cidade, para o estado e para o país, vamos tombar. Quando tombou, é o meu trabalho. Aí o que acontece? Nós temos que conservar, nós temos que restaurar, nós temos que conservar de novo. A gente tem uma frase muito legal que é conservar para não restaurar. Que é que nem com a gente. Eu não quero ir no médico, eu não quero ir para o hospital, eu não quero ser restaurado. Tem que se cuidar antes. Perfeito. Você faz esse trabalho? Fazemos o trabalho de conservação. Você tem algum prédio assim, você fala, olha, aquele lá, todo mundo pode ver e tal. Na cidade de São Paulo a gente tem vários prédios, a gente restaurou alguns ícones já da cidade. Então assim, eu falo isso até feliz. Tá? Por exemplo, o Edifício Itália, a gente já fez o trabalho do Edifício Itália. O Altino Arantes, que é aquele que a gente chama o Banespão, aquele que é uma marca de referência na cidade no centro histórico. O próprio Shopping Light, que está no Viaduto do Chá. Praça Ramos de Azevedo. Eu sempre tive uma curiosidade, assim, você está falando de prédios tombados e tal. O que é o critério? Até onde pode mexer num prédio tombado? Tem uma coisa assim? Porque não pode mexer, diz que não pode mexer, como é que restaura, como é que renova? Como é que Olha, a questão da restauração, ela só tem uma única diferença com a reforma. Tá? Então assim, primeiro, todo prédio tombado você pode fazer muita coisa num prédio tombado, você pode fazer tudo, você pode transformar um prédio tombado em shopping, em escola, em creche, em hospital, em estúdio de TV, você pode fazer tudo isso. Só que é com critério, diferente do que a gente faz na nossa casa. Se eu vou pintar de azul, se eu vou pintar amarelo, não. A cor que eu vou pintar é resultado de uma pesquisa cromática, que a gente chama de prospecção pictórica, que é exatamente para mostrar todas as camadas de tinta que o edifício levou. Então eu vou lá na primeira, no início do século passado, anos 10, anos 20, e chego numa cor. É essa cor que a gente tem que retomar. Então isso vale o conceito. Tudo, né? É a diferença da reforma. Legal. Outra
coisa, Josete, que eu sei que você está fazendo, eu quero muito contar para todo mundo, assim. Com essa andança do Zorzete e esse grupo, lógico, né, com a Companhia do Restauro e tudo mais, ele vem trabalhando e reunindo informações sobre muitos prédios de toda São Paulo, todo o Brasil, tem coisas que ele faz aí pelo mundo, e com isso ele teve muitas informações que ele agora está querendo divulgar, não é isso? Então eu queria que você falasse desse site, desse guia, desse momento hoje de oferecer informação sobre tudo aquilo que você aprendeu. Eu acho que é isso. Hoje a gente, depois de, sei lá, a Companhia de Restauro já tem quase 20, eu já trabalho nessa área há uns 35 anos, e isso é um acervo que eu fui adquirindo, que a gente foi montando. E chegou uma hora de disponibilizar, quer dizer, porque eu tenho dentro do escritório vários assuntos, mais 500, mil assuntos, eu tenho que colocar isso à disposição da sociedade. Então são formas de você disponibilizar um conteúdo, a informação. Eu acho que hoje o meu papel e o meu tesão, que é o futuro, exatamente é de você publicar livros, tornar público insights, você fazer aplicativos de celular, você usar deste conteúdo que você já tem, que a gente já tem, de colocá-lo na rua, né? Aí a rua aí vale rua digital, rua site, vale tudo aí para fora, botar para fora, para as pessoas passar o conhecimento. Vocês estão construindo um guia agora, vocês estão dando uma atenção hoje a gente guia tem. Da cidade de São Paulo. Como que eu faço essa extroversão? Ok. Né? A extroversão ela vem através de um guia, que esse guia ele é impresso em papel, ele é um guia que é um aplicativo para celular, ele é um guia que está dentro de um site. Eu faço uma escola paulista de restauro onde eu capacito as pessoas para a questão da restauração, para a questão da conservação desse trabalho de patrimônio cultural. Por quê? Porque não tem mão de obra. Então é uma forma de você também formar a mão de obra. Eu faço uma pesquisa sobre os monumentos do Brasil inteiro que estão no espaço público, que é um MUBI virtual que também é um site. Isso tudo são formas de você, para mim, é muito importante, eu continuo adquirindo conhecimento e ao mesmo tempo eu continuo divulgando e colocando esse conhecimento para o todo. Que não deixa de ser uma nobre escultura, né? Maravilhoso. Legal. Ele também está trabalhando aí na ideia de que é um selo, de editora, tá? Ele ama, né, o que ele faz, é um tufão esse homem, né, coisa maravilhosa. Nós vamos brindar essa trajetória fantástica. Não pense que o Zorzete mexe só com isso, não. Então entra lá no site, Companhia de Restauro, é isso? Isso. Companhia de Restauro, que você vai encontrar informações, você vai ver um lado ambiental do trabalho do Zorzete, maravilhoso, coisa nova. Eu quero brindar a trajetória de um homem apaixonado. Nós estamos agora brindando, então eu brindo com o Zorzete. Obrigado. A trajetória de um menininho que saiu ali da Zelina, um monte de gente, aquela confusão. Um menino brincalhão, um menino de rua, um menino forte que aprendeu com o pai buscar o seu sonho. E hoje é isso que ele tem feito. E de coisas pequenas, de coisas quase sem querer, ele está construindo um mundo de informações concretas, belas e restauradas. Meus parabéns, muito obrigado. E com você eu falo a semana que vem novamente no Poder Criativo. Um grande beijo, até mais. Viva! Obrigado,